Olá, meus amados! Hoje eu quero trazer uma palavra impactante para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre as astutas ciladas do diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra toda a potestade do mal que tenta nos iludir, nos diminuir e nos tirar da presença de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra emocionante. Amados, quando a Bíblia fala de dardos inflamados, isso está em Efésios capítulo 6, versículo 16. Está falando justamente disso que eu acabei de falar. Nós temos que agora tomar a espada, a palavra de Deus para nos proteger e a oração. Então, meus amados, a palavra diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 16. O que significa dardos invisíveis, meus amados? Pensamentos súbitos, ideias que aparecem do nada e tentam tirar o foco de Deus. Ataques emocionais, sentimentos de medo, raiva ou desânimo que surgem de repente. Sugestões mentais, vozes internas que dizem: você não consegue, não adianta, Deus não vai fazer. Mentiras espirituais, distorções da verdade de Deus para confundir e enganar, meus amados. Lembranças dolorosas, recordações trazidas para gerar culpa e ressentimento, meus amados. Esses dardos são invisíveis porque não são físicos. Eles atingem a mente, o coração e a fé. O diabo não pode forçar você a pecar, mas ele tenta influenciar a sua decisão plantando essas ideias. Porque o diabo lança esses dardos, meus amados. Por que o diabo lança esses dardos? Para enfraquecer a fé. Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Para quebrar a comunhão com Deus. Se aceitarmos a mentira, nos afastamos da verdade. Para criar fortalezas mentais, ideias repetidas podem se tornar padrões de pensamentos que nos prendem. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 5. Para provocar reações pecaminosas como ira, inveja, medo ou orgulho, meus amados. Para distrair da missão, ocupar a mente com coisas que não edificam, para não avançarmos no propósito de Deus. Por isso, Paulo manda tomar o escudo da fé, porque a fé é a confiança firme que apaga o fogo dessas setas antes que causem dano. O inimigo pode até lançar dardos invisíveis, mas eu tenho armas espirituais para vencê-lo. A Bíblia diz, meus amados, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Oração, meus amados, temos que orar. É uma ligação direta com Deus, meus amados. Quando oramos, ou quando eu oro, meus amados, eu me conecto com a fonte da minha força e coloco o meu coração sob o controle de Deus. A oração não só afasta o mal, mas fortalece o espírito para discernir as mentiras do diabo. Orai sem cessar. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41, meus amados. Nós temos que ler a palavra de Deus. A palavra é escudo que apaga os dardos inflamados e a espada que corta toda mentira. Quando conheço a Escritura, reconheço o engano imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos capítulo 119, versículo 11. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Nós temos que praticar a verdade. Nós temos que ter uma vida blindada contra o engano. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta conhecer, é preciso viver a verdade. Quando ando em obediência, não dou espaço para as armadilhas do inimigo. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
João capítulo 15, versículo 14. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Amados e amadas, o diabo trabalha no campo das sugestões, mas eu me protejo no campo da obediência. Oração me mantém em contato com Deus. A palavra me dá discernimento e a prática da verdade me mantém firme no caminho. Como diz a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. O diabo trabalha exatamente assim. Ele observa, vê as nossas fraquezas e tenta lançar palavras que parecem verdade, mas são mentiras disfarçadas. Ele é especialista em distorcer, exagerar ou plantar dúvidas para nos enfraquecer. Aqui vão alguns exemplos bem comuns de setas que ele lança. Vamos lá, meus amados, olha só a seta que o diabo usa para poder nos enganar. Palavra de acusação. Você não é digno. Ele lembra dos nossos erros do passado e joga na nossa cara como se Deus não tivesse perdoado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Palavra de dúvida. Será que Deus está mesmo com você? Ele tenta fazer a gente duvidar da presença e fidelidade de Deus, principalmente quando passamos por lutas. Com a palavra, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 5. Ele te dá, meus amados, palavra de desânimo. Não adianta orar, nada vai mudar. Ele quer enfraquecer a nossa fé para que a gente pare de buscar a Deus. A oração de justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5, versículo 16. A palavra de comparação. Olha como fulano é mais santo que você. Ele tenta gerar inveja, inferioridade, orgulho. Resposta com a palavra. Cada um examine a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Palavra de engano. Não tem problema. É só uma vez. O diabo te tenta de qualquer forma. Ele tenta minimizar o pecado, fazendo parecer inofensivo. Abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Palavra de medo. E se tudo der errado, você vai perder tudo. Ele quer gerar insegurança para que a gente não confie em Deus. Resposta com a palavra. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Salmos capítulo 27, versículo 1. O inimigo sempre vai tentar falar na primeira pessoa, como se o pensamento fosse nosso. Eu não presto, eu não consigo, Deus não vai me ouvir. Mas não é a nossa voz, é a seta dele tentando se disfarçar de verdade. O que fazemos? Reconhecemos ou rejeitamos e substituímos pela verdade da palavra. Como Jesus fez no deserto, cada mentira foi respondida como está escrito em Mateus capítulo 4. Por isso, meus irmãos, nós não podemos viver desarmados nessa batalha. O diabo não vai parar de lançar setas, mas nós também não podemos parar de levantar o escudo da fé. A Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Efésios capítulo 6, versículo 13. Isso significa que todos os dias eu preciso me revestir com a verdade, colocar a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, pegar o escudo da fé, usar o capacete da salvação e manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14 a 17. Não é só conhecer a palavra, é viver nela, é abrir a Bíblia todos os dias, mesmo quando não sinto vontade, porque ela é o alimento que fortalece o espírito, é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17.
Conversa com Deus em todo momento, seja no silêncio do quarto ou no meio do trabalho. É crer de verdade que Ele já nos transformou e que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A fé não é só dizer, eu creio, é viver como quem crê, mesmo quando o vento é forte, mesmo quando as setas queimam, mesmo quando o inimigo insiste. Nós somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, e nenhuma mentira pode mudar isso. Então, todos os dias eu me levanto sabendo, o inimigo pode lançar suas setas, mas eu estou armado, protegido e firme. E enquanto eu estiver com a palavra no coração e Jesus como meu Senhor, Ele nunca vai me tirar do caminho. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se essa palavra falou com você, meu amado, escreva aqui. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por este momento e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.